A história da rainha Esther é um relato inspirador e significativo, encontrado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Esther. Este livro é único, pois não menciona explicitamente o nome de Deus, mas revela sua soberania e providência de maneiras notáveis, e como Deus é perfeito em tudo o que faz. No livro de Esther, capítulo 1, versículos 10 a 22. A história descreve um episódio durante um banquete real, organizado pelo rei Xerxes. A rainha Vasti recusa o pedido do rei Xerxes para aparecer diante de seus convidados em um banquete real. Isso enfurece o rei, levando-a à destituição de Vasti como rainha. A história de Esther continua a partir desse ponto, com a busca por uma nova rainha, e como ela desempenha um papel fundamental na salvação do povo judeu, diante de uma ameaça de destruição. Esther é um relato de coragem, providência divina, e triunfo sobre as adversidades, demonstrando como uma mulher humilde se tornou um instrumento nas mãos de Deus, para a preservação de seu povo. Essa história continua a inspirar e impactar pessoas ao redor do mundo, refletindo os valores da justiça, coragem e confiança na providência divina. A coragem e a fé da rainha Esther, na Bíblia, é encontrado em Esther, capítulo 4, versículo 16, que diz: Vá, e reúna todos os judeus que estão em Susã, jejuem por mim. Não comam, nem bebam por 3 dias, e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Hoje, vamos falar sobre esse tema, sobre essa fé, como você nunca viu antes. Ouça com atenção, pois mudará sua vida. A partir de hoje, você não será a mesma pessoa. A história começa assim. Esther, uma bela jovem, órfã, judia, foi escolhida para se tornar rainha do Império Persa, durante o reinado do rei Xerxes, também conhecido como rei Assuero. O livro começa com a desgraça da rainha Vasti, que foi deposta por desobedecer ao rei. Diante da necessidade de encontrar uma nova rainha, Esther, cujo nome hebraico significa estrela, foi notada por sua beleza e graça. Esther se tornou rainha, de acordo com os relatos do livro de Esther na Bíblia. O rei Xerxes, Assuero, estava à procura de uma nova rainha depois de ter destituído a rainha Vasti. Sob as ordens do rei, jovens virgens foram reunidas em Susã para serem apresentadas a ele. Esther, uma jovem judia, foi uma dessas mulheres. O relato bíblico destaca que Esther encontrou favor aos olhos dos responsáveis, pelo harém, bem como do rei, que a escolheu como sua nova rainha. Contudo, vale ressaltar que Esther não revelou inicialmente sua identidade judaica ao rei. A ascensão de Esther ao trono não apenas a colocou em uma posição de grande influência, mas também desempenhou um papel fundamental na trama subsequente do livro, onde ela desempenha um papel crucial na salvação de seu povo da ameaça de destruição. O que torna a história de Esther ainda mais notável é o fato de ela esconder sua identidade judaica, seguindo as instruções de seu primo Mardoqueu. Enquanto estava no palácio, ela manteve sua fé em segredo, mostrando sabedoria e discernimento em suas ações. A trama principal da história começa a se desenrolar quando um oficial persa, mal-intencionado chamado Amã, conspira para exterminar todos os judeus do reino. Amã, um oficial persa, e inimigo dos judeus, havia elaborado um plano para destruir todo o povo de Esther. Diante dessa ameaça, Esther precisa agir, mas abordar o rei sem ser convidada poderia resultar em consequências graves, inclusive a morte. O conselho de Mardoqueu para Esther, sobre abordar o rei sem ser convidada, está registrado em Esther capítulo 4, versículo 13. Quando Esther hesitou em ir ao rei para interceder em favor de seu povo, Mardoqueu enviou-lhe uma mensagem encorajadora, explicando a seriedade da situação. Ele disse a Esther: Não pense que, por estar no palácio real, você será a única a escapar entre todos os judeus. Pois, se você permanecer em silêncio nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você, e a família de seu pai, perecerão. Quem sabe se não foi justamente para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu estava falando a Esther sobre a oportunidade única que ela tinha de interceder em favor de seu povo, mesmo que isso
implicasse riscos pessoais. Ele a encorajou a agir corajosamente, sugerindo que Deus poderia ter colocado Esther na posição de rainha, especificamente para desempenhar um papel crucial na proteção do povo judeu. Esse conselho de Mardoqueu destaca a importância da coragem e da fé em momentos críticos. O capítulo 4 de Esther descreve a reação de Mardoqueu, primo de Esther, diante do decreto de Amã, um oficial persa malicioso, que planeja a destruição dos judeus. Mardoqueu expressa sua angústia e desespero, rasgando suas vestes, e vestindo-se de pano, de saco e cinzas, práticas comuns na época, como sinal de luto e arrependimento. Ele envia uma mensagem a Esther, pedindo-lhe que interceda diante do rei persa, em favor dos judeus, apesar dos riscos que isso implicaria, já que abordar o rei, sem ser convidado, poderia resultar na pena de morte. A famosa frase deste capítulo, proferida por Mardoqueu, a Esther, é encontrada em Esther, capítulo 4, versículo 14, pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu, e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tempo como este chegaste a este reino? Esta mensagem de Mardoqueu destaca a oportunidade única, que Esther tem, de desempenhar um papel crucial na salvação de seu povo. O capítulo 4, assim, estabelece as bases para a coragem e a ação decisiva de Esther nos capítulos subsequentes, que eventualmente levarão à reversão da ameaça contra os judeus. Diante dessas palavras, Esther decide agir. Ela convoca Mardoqueu e todos os judeus a jejuar por 3 dias, e durante esse período, ela também se compromete a jejuar, juntamente com suas servas. O jejum e a oração são realizados como um ato de busca, pela orientação divina, e como uma expressão de humildade diante de Deus. Antes de Esther abordar o rei. Essa convocação para jejuar e orar desempenha um papel significativo no desenrolar dos eventos, que levam à salvação dos judeus. O momento em que Esther fala com o rei é um dos pontos cruciais da história, ocorre no capítulo 5 do livro de Esther na Bíblia. Esther, no entanto, decide correr o risco. No capítulo 5, ela se prepara para encontrar o rei Assuero, e a Bíblia nos diz que ela se revestiu de suas melhores vestes, e jejuou por 3 dias, como mencionado acima, buscando a orientação e a proteção divina. Após esse período, ela se dirige ao pátio interno do palácio, onde o rei estava, e ele a vê-la. O rei Assuero, ao notar Esther, estende o cetro de ouro em sua direção, o que indica aceitação e disposição para ouvi-la. A referência ao estender o cetro de ouro do rei está associada a uma prática cultural e cerimonial mencionada na Bíblia, especialmente no contexto do Antigo Testamento. Quando alguém, como Esther, desejava se aproximar do rei, sem ser previamente convidado, era arriscado, pois poderia resultar em sérias consequências, incluindo a pena de morte. No entanto, havia uma exceção em se o rei estendesse o cetro de ouro, para a pessoa que se aproximava sem convite. Isso era um sinal de aceitação, e garantia de que a pessoa não seria punida. Este gesto era crucial, pois abordar o rei sem ser convidado era arriscado, e poderia resultar em punição. O fato de o rei estender o cetro demonstra que ele está disposto a ouvir as palavras de Esther, e que ela não seria punida por sua abordagem não solicitada. Esse encontro entre Esther e o rei é crucial para o desdobramento da história, pois é nesse momento que Esther pede ao rei e a Amã que participem de um banquete especial, organizado por ela no palácio. Amã, muito feliz, e o rei Assuero também aceitaram o convite. No dia do banquete, enquanto os convidados desfrutavam de iguarias requintadas e vinho, o clima no palácio era tenso. Esther, estrategicamente, aguardava o momento propício para revelar o verdadeiro propósito do encontro. O rei, intrigado com a atmosfera e curioso quanto ao propósito secreto do banquete, eventualmente perguntou a Esther qual era o seu pedido. Nesse momento, Esther revelou a trama de Amã e a ameaça iminente contra seu povo. Ela implorou pela vida dos judeus, expondo a malícia do decreto que os condenaria à destruição. O rei, ciente da traição de Amã, e tocado pela sinceridade de Esther,
após a revelação de Ester, o rei Assuero ficou indignado com Amã, e se retirou para o jardim do palácio. Amã implorou a Ester, por misericórdia. O oficial malicioso Amã havia construído uma forca para Mardoqueu, primo de Ester, mas agora, ironicamente, ele próprio seria condenado ao mesmo destino. O rei Assuero então ordenou que Amã fosse enforcado, na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu, primo de Ester. Assim, Amã enfrentou um destino trágico, sendo enforcado, na forca que ele mesmo havia construído. O trama maligno de Amã, contra os judeus, voltou-se contra ele. Esses eventos marcaram um ponto crucial na história, levando à salvação do povo de Ester. Quando agimos de maneira má, e tomamos decisões erradas, isso pode ter diversas consequências, tanto a nível individual, quanto coletivo. As ações negativas têm uma ampla gama de consequências, que afetam não apenas a pessoa que as pratica, mas também aqueles ao seu redor, e a sociedade em geral. A história de Ester destaca temas de coragem, justiça, providência divina, e fé. Onde uma série de eventos, aparentemente coincidentes se alinharam, para preservar o povo judeu. O destino de Amã serve como uma lição sobre as consequências de maquinações maliciosas, e a importância de agir com justiça e compaixão. O convite de Ester para o banquete não apenas revelou o trama maligno, mas também demonstrou sua astúcia, coragem e habilidade diplomática. Essa iniciativa ousada desempenhou um papel crucial na salvação de seu povo, destacando a importância de agir, mesmo diante dos desafios mais assustadores. A história de Ester é um testemunho da maneira como Deus usa pessoas comuns para cumprir seus propósitos extraordinários. Ester, apesar de suas limitações e medos, foi usada por Deus para salvar seu povo da destruição. Sua coragem, humildade e fé são lembradas como exemplos de como confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, mesmo quando parecem impossível. Deus tem um propósito em nossas vidas. Ao refletir sobre a história da rainha Ester, somos inspirados a confiar na providência divina, reconhecendo que Deus pode usar cada um de nós para cumprir seus propósitos, independentemente de nossa origem ou circunstâncias. Ao despedir-me, destaco a importância de cultivar a fé e a obediência em nossas vidas. Que a fé nos inspire a acreditar em algo maior, a encontrar força nos desafios e a manter a esperança viva. Que a obediência seja um reflexo do compromisso com o bem, guiando nossas ações em direção à justiça, compaixão e respeito mútuo. Que Deus abençoe sua vida. Se gosta de conteúdo como esse, se inscreva no canal e deixe seu like. Até um próximo vídeo.